que acontece com o Santos, né? O Santos, eu disse aqui no começo da Série B que imaginava o Santos sobrando na Série B, que seria o campeão com sobras. E para minha surpresa, deu uma desengrenada nas últimas 3 rodadas. É verdade que em alguns momentos ali houve algumas lesões que atrapalharam, o Guilherme se machucou, que era o principal jogador do Santos na temporada, mas só isso não justifica, né, Jéssica? 00:33, estamos de volta para falar sobre Série B, porque hoje o Santos foi derrotado, 3º jogo seguido de derrota do Santos na Série B. A Isabelle Moraes, o Sérgio Xavier e o Dodô fizeram a transmissão desse jogo no Premier e trazem todos os detalhes para a gente. Hein, Diniz, boa noite para você, para o Alex, para a Jéssica, quem nos acompanha aqui no Troca de Passes. Olha, uma sexta-feira de Série B com vitória do Novo Horizontino sobre o Santos, vitória por 3-1 nessa 9ª rodada. Um baita resultado para a equipe do Tigre do Vale, que vem numa sequência de 4 jogos sem perder. E, por outro lado, é a 3ª derrota seguida do Santos na Série B. Um alerta ligado para os lados do Peixe, da equipe de Fábio Carille, que chegou até essa Série B, claro, muito favorita para o acesso, muito favorita até o título, né? Mas, do outro lado, a dificuldade foi enfrentar a equipe do Eduardo Batista, do Novo Horizontino. Estou com o Dodô, também com o Sérgio Xavier, que me acompanharam nessa transmissão. Vou analisar um pouquinho do que foi esse jogo. Meninos, uma ótima noite para vocês. Vamos acompanhar os melhores momentos da partida, destacando, Dodô, o que foi essa vitória do Novo Horizontino. Boa noite. Boa noite para o pessoal do estúdio. A gente viu um Novo Horizontino que a ideia do Eduardo funcionou bastante. O Novo Horizontino a gente sabia que é entrar para jogar no erro do Santos e contra-atacar. O primeiro tempo foi assim. O Santos não conseguiu levar muito perigo. O Novo Horizontino fez 1-0 e teve uma ou duas possibilidades de tentar aumentar o placar no segundo tempo. O Santos, apesar do Santos começar e já ter feito gol com uma jogada muito boa do João Schmidt com o Juliano, participação do Patrick e o gol do Pituca, foi só que o Santos fez no segundo tempo, porque o Novo Horizontino depois conseguiu, num lance de lateral, numa desatenção do Santos, uma bela jogada do Giovani, que ele fez o cruzamento e saiu o segundo gol, e aí o Novo Horizontino ficou muito à vontade, marcou, teve possibilidades de fazer, fez o terceiro, poderia até ter feito mais, né, Serginho? O Novo Horizontino hoje foi bem melhor que o Santos. Muito melhor. Boa noite aos companheiros no estúdio. Se a gente pensa no Santos especificamente, que esse é o nosso é o favorito, digamos assim, o objeto de análise principal, quase não dá para entender, né? O Santos faz aquela largada, 3 vitórias e aí nos últimos 6 jogos coleciona 4 derrotas. O que está acontecendo com o Santos? Acho que de uma certa forma o Santos deu uma acomodada. Puxa vida, a Série B não é esse bicho todo, né? A gente jogando o nosso futebol, tranquilo, toca a bola, a gente consegue. E eu tenho comentado alguns jogos do Santos ultimamente, o Santos está demorando muito tempo para entrar no jogo. E quando entra, às vezes, já tem gol adversário, né? Então, essa conexão com a partida, o jeito que você entra em divididas, teve momentos que estava 20-7 o número de faltas, né, do Novo Horizontino 20 e o Santos 7. Então, quer dizer, claro que não é bom fazer falta, mas você vê que um lado parece que está competindo mais, está entrando mais forte em dividida, está conseguindo pressionar mais a marcação adversária. E aí vem o segundo tempo, o Carille faz algumas modificações, né? Eu acho que a principal delas é a entrada do Patrick do lado esquerdo, faz a primeira jogada, parece que vai funcionar, mas ele jogou muito pouco, né? O Patrick fisicamente ainda não tem aquela intensidade que eu acho que a Série B pede, né? Aí tem o William que não está jogando bem. Aí você olha para o banco, tem o Morelos. O Morelos também, a torcida... Casares, Morelos, não conseguem acontecer, né? Quer dizer, são jogadores que acabam não funcionando, né? E, do outro lado, você vê as equipes babando contra o Santos, né? O Novo Horizontino hoje entrou babando, como o Botafogo de Ribeirão Preto entrou, e assim vai. E aí o Novo Horizontino competindo muito mais, um Santos que, à medida que os gols iam saindo, foi se desorganizando, mais uma derrota de um grande elenco, né? Para a Série B, o Santos tem um grande elenco, tem um bom time, um meio-campo dominante, mas só isso é pouco. Não basta. O Santos vai ter que competir mais e se ligar mais minutos durante o jogo, está se ligando pouco.
É isso, Fabrício, Daniel, Rafael Donato e Heverson marcaram para o Novo Horizontino. O Diego Pituca foi quem deixou o seu para o Santos. Semana do Peixe vai ser de muito trabalho, pensar muitas coisas para a próxima partida contra o Operário. Não sei, Diniz, como vai ser a Semana do Novo Horizontino, mas a Semana na Família Batista vai ser curiosa, porque na próxima rodada teremos, enfim, o encontro entre a equipe do Novo Horizontino, do Eduardo Batista, o filho, com a Ponte Preta do pai, Nelsinho Batista. Vai ser, os almoços da próxima semana vão ser bem curiosos, viu, Diniz? Um ótimo abraço para vocês. Vai ser legal de acompanhar o Eduardo jogando contra o Nelsinho, né? O Nelsinho que estava fora do Brasil havia bastante tempo, retorna agora, né? Ele estava no Japão, retorna para treinar a Ponte Preta e vai enfrentar o filho, Eduardo Batista, técnico do Novo Horizontino. Novo Horizontino sobe posições, né? Vai ao 8º lugar na tabela de classificação com 14 pontos. Fica um atrás do Santos. Veja como a tabela está achatada, né? O Santos tem 15. Olha só, o Santos tem 15, é o 3º colocado. O Novo Horizontino tem 14 e é o 8º. Então tá todo mundo ali entre o 15 e o 14. Olha quantos times estão com essas pontuações, né? Vamos ouvir um pouco de Fábio Carille, o técnico do Santos, falou depois dessa derrota, a 3ª seguida na Série B. Nesses momentos assim a gente tem que ter sabedoria. Primeiro, a culpa é de todos nós, né? Quando ganha, todo mundo ganha. Quando perde, todos perdem. E são 3 derrotas, onde é nesse momento que a gente tem que ter personalidade, acreditar e confiança para ir para campo novamente, treinar bem primeiro e ir para campo para que o resultado possa voltar. Jogos assim onde que teve muita coisa boa, nós conseguimos jogar muito por dentro, a bola chegou bastante no Juliano e no William. Sabíamos que desde o ano passado essa ideia de jogo de transição e cruzamento do adversário, a gente sabia, a gente se preparou para isso, né? Então contra o Botafogo foi um jogo que criamos mais que o adversário. Poderíamos ter jogado mais contra o Botafogo, sim, mas fomos melhor que o adversário e não conseguimos transformar isso em vitória. Então é momento para a gente ficar quieto, trabalhar mais, se acertar mais, para que o resultado seja melhor dentro de campo. Carille, queria falar um pouco sobre fragilidade defensiva, aproveitando até mostrando para o Novo Horizontino, um time que vocês enfrentaram no Paulistão. E no Paulistão a história foi outra, apesar do resultado foi negativo, mas vocês ficaram entre as 5 melhores defesas do Paulistão e nos últimos 3 jogos foram 7 gols. Por que esse desequilíbrio? Como explicar um time que defende bem no primeiro semestre e um time que sofre tanto no segundo? Isso foi um ponto forte, não só nosso, mas das equipes que chegaram, né? O próprio Novo Horizontino, o próprio Palmeiras, as equipes que chegaram com uma consistência defensiva muito grande. Treinar mais, uma atenção maior dos atletas dentro de campo, né? Times que estão vindo jogando na transição contra nós e a gente não está tendo sabedoria para parar a jogada quando tem que parar, fazer um jogo mais com segurança nesse primeiro terço ali, que quando perde está muito perto do nosso gol. Mas é isso, ir para campo, trabalhar, treinar. Eu não vejo outra maneira de que a gente volte a ter essa consistência defensiva. Taticamente também, a gente viu o William Bigode brigando muito nos 2 últimos jogos, mas aparentemente sofrendo bastante na briga com os zagueiros. Hoje a impressão que se tinha era que se talvez um jogador de outras características tivesse para tentar trombar mais com os zagueiros, poderia ter facilitado um pouco mais a vida. Queria que você explicasse, quando você escala um caso como hoje o William Bigode, qual era a tua intenção, o que você esperava disso, né? E depois você acabou colocando o Morelos, né? Que acabou tendo pouco tempo ali para tentar fazer algo diferente. O que a gente espera do William são essas situações de aproximação dos meias, porque ele é um segundo atacante de origem, jogou de lado durante muito tempo. Essa aproximação, a bola chegou nele, até que teve combinações boas ali com o Juliano, né? Ele brigou bem com os zagueiros, apesar de não ser uma característica dele. A gente, pela leitura que a gente teve ali na hora do jogo, que ele brigou bem, conseguiu sustentar bem, zagueiros muito maior do que ele, mas o que a gente espera dele é isso, essa parte mais técnica da bola chegar, de tabelar, de triangular e de uma finalização, que ele é um jogador que finaliza muito bem. Carille, boa noite. Como fazer para não perder ainda mais a confiança depois de 3 derrotas? É um time experiente, você é um treinador experiente, mas como fazer para isso não abalar ainda mais? Hoje teve protesto da torcida, aquela lua de mel que foi no primeiro semestre parece que vai acabando aos poucos. É com trabalho, cara.
trabalho, reuniões individuais, reuniões em grupo e muito trabalho dentro de campo para que essa confiança volte, a gente melhore e esteja mais atento em algumas situações do jogo. Carille, me permita sobre Pedrinho voltou hoje, teve já uma minutagem, Furt e Guilherme, você conta com eles para a partida lá em Ponta Grossa? E eu queria que você falasse também sobre o Patrick. Para a gente que está de fora, jogador que chegou da forma como chegou, a impressão para o torcedor era que tinha que chegar e resolver. E não tem sido isso que a gente tem visto. Você tem trabalhado com ele, você tem colocado ele. O que você tem percebido do Patrick dentro dessa evolução, que talvez esteja dentro de uma normalidade para você que são do mundo do futebol e ache que está dentro do processo, mas para o torcedor está demorando demais para ver o retorno do custo-benefício do Patrick? Primeiro, sobre os dois jogadores que estão em Santos, segunda-feira a gente vai ter uma ideia melhor, né? Não estavam preparados para esse jogo, segunda-feira a gente joga sexta-feira em Ponta Grossa, segunda-feira a gente conversa com o departamento médico e físico para entender melhor esses jogadores. O Patrick é um jogador que a gente confia, é um jogador que está chegando praticamente nesse momento onde a gente não está conseguindo ter resultados e acaba pesando para todo mundo. Mas eu acredito que na hora que a gente voltar a ter os resultados, voltar a jogar melhor ainda, eu acredito que ele possa dar uma resposta muito melhor. Tá aí Fábio Carille, né, lamentando mais uma derrota do Santos. O que acontece com o Santos, né? O Santos, eu disse aqui no começo da Série B que imaginava o Santos sobrando na Série B, que seria o campeão com sobras. E para minha surpresa deu uma desengrenada nas últimas 3 rodadas. É verdade que em alguns momentos ali houve algumas lesões que atrapalharam, o Guilherme se machucou, que era o principal jogador do Santos na temporada, mas só isso não justifica, né, Jéssica? Eu vejo o Santos deixando de fazer algumas coisas em campo, algumas tarefas que antes fazia e dava resultado e era responsável pelas vitórias do Santos. É a marcação, é o que o Santos faz quando não tem a bola. Me parece que em algum momento desse campeonato ficou fácil para o Santos estava conseguindo as vitórias com muita tranquilidade, porque o time encaixou muito rápido e as jogadas saíam com muita facilidade, que talvez o time acabou sendo um pouco mais relapso quanto a isso, quanto à preocupação e à dedicação que tem que manter de forma constante quando o Santos não tem a bola. Nesse jogo, por exemplo, a gente percebe vários espaços que o Santos deixa, perde a bola e demora para recompor, essa pressão pós-perda não é bem feita, a marcação está um pouco distante do que tem que estar. E o campeonato é longo, a Série B é muito disputada, esse ano é um campeonato muito concorrido. Não pode dar esse vacilo. O Santos tem time para jogar mais, tem time para se manter no G4 ao longo do campeonato todo, mas não pode deixar de fazer a tarefa competir. E é mais o ajuste de energia sem bola, né? Porque tomou, acho que nos 2, 3 últimos jogos, 7 gols. Isso demonstra realmente falha. Um jogo desse contra o Novo Horizontino hoje, Felipe, se for falar de verdade, esse Novo Horizontino jogando bem, ele vai bater de frente com o time do Santos nessa Série B e vai complicar para muito time na trave ano passado, que não tinha começado bem, mas é um time muito azeitado e não tem. Agora, esses momentos, de repente ele dá uma queda, só que outros times também vão se encontrando. E aí ele tá enfrentando esses 2 últimos times que ele jogou, é time que vai brigar com ele realmente para subir, por isso que está disputadíssimo. Então ele tem que ficar atento realmente para consertar essa questão de tomar esses gols e jogar sim melhor, né? Para não tomar muito susto e ficar de repente deixando muito lá para o final, não. Mas a princípio parecia que ia sobrar demais, mas pelo jeito não vai acontecer.